Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Mátio Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 5, Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Lembrando que no nosso último vídeo nós estávamos falando sobre a Europa também, né, um continente de contrastes, e demos ênfase na questão dos problemas ambientais do continente, que seriam chuva ácida, desertificação, resíduos nucleares, destruição da vegetação nativa. Além disso, nós destacamos alguns dados sobre a população, que a gente sabe que ela é má distribuída pelo território, e isso porque existem características físicas muito fortes, né, relacionadas à questão climática, porque aquelas áreas mais próximas dos círculos polares, no caso é Círculo Polar Ártico, que é o caso da Europa, a tendência é ter um número menor de pessoas. Então, no caso, a gente teria aí vazios demográficos. Além disso, nós falamos um pouquinho sobre a ideia do crescimento demográfico e também da questão de crescimento negativo da população, referente a alguns países, né, que estão sofrendo, por exemplo, com a questão do déficit previdenciário, né, que é quando não está tendo um número de crescimentos ditos natural da população, né, está tendo um número pequeno de crianças, de jovens, e acaba que naquela estrutura de pirâmide etária, o corpo da pirâmide está ficando largo, o cume está ficando largo, porque a população está envelhecendo, e cadê as crianças, cadê os jovens, que futuramente eles seriam a população economicamente ativa? Né, que é desse dinheiro que o governo, os estados tiram para pagar a aposentadoria, dessas contribuições. E aí é um problema. Além disso, nós falamos um pouquinho sobre a crise dos refugiados e a questão principalmente da xenofobia, que é a aversão a coisas ou pessoas estrangeiras. E a partir disso, falamos também sobre a pobreza nos países ricos, que entra justamente naquela questão do sistema capitalista, que a gente já falou várias vezes, que esse sistema ele divide a sociedade em duas classes essenciais, que é perceptível que tem uma desigualdade presente nele, porque tem que existir quem tem e quem não tem, e que ele funciona de acordo com um tripé: produção, circulação e consumo. Mas onde eu quero chegar é que, independente de o país ser rico ou pobre, a desigualdade ela vai aparecer. Tá? Então, se um país rico ele adotou o sistema capitalista, vai aparecer essas distinções. Então, aproveitando esse gancho da questão econômica, a gente entra nesse capítulo, né? Sociedade e espaço econômico. Então, dentro dessa introdução, o nascimento do capitalismo e o processo de industrialização, iniciado com a Revolução Industrial, fizeram da Europa Ocidental o berço da civilização moderna. Os aspectos históricos, sociais e econômicos do processo de modernização são marcantes e resultaram no crescimento industrial que provocou inúmeros avanços, como a urbanização, a mecanização do campo e as baixas taxas de mortalidade. Muitas modificações ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, com ênfase na separação político e ideológica do sistema capitalista e socialista. E quando a gente fala aí desse período, a gente está falando já da Guerra Fria, que vocês sabem que foi aquele período em que houve uma disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente sabe que eram dois sistemas bem distintos, tá? E quando a gente vem para a especialização da Europa, isso se refletiu em duas Europas: aquela que estava relacionada ao lado leste, no caso aí oriental, e aquela que estava no lado oeste, que seria a ocidental, oriental e ocidental. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa regionalização que a gente já viu em outros vídeos, que fala da Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea, esses países que estão em roxo são aqueles que simbolizavam, né, no passado, essa Europa oriental, que era influência justamente da União Soviética.
E tem essa parte laranjada, Letônia, né, Estônia, Lituânia, elas também faziam parte dessa Europa aí, no caso do leste, né? Então, a distinção é que os outros países, esses que estão em verde, em laranja, né, e os demais que estão em laranjados, eles eram influenciados pelo capitalismo, né, pelos Estados Unidos, aí no caso. Então, é nessa área da Europa que começa a se desenvolver com forma mais enfática, digamos assim, esse sistema, tá? E no atual cenário político, econômico, geopolítico, esse outro lado que no passado estava influenciado pela União Soviética, ele até hoje ele ainda está correndo atrás, digamos assim, dos prejuízos que foi, porque quando o sistema ele entrou em decadência ali, principalmente, né, quando a União Soviética ela começou a se fragmentar em 1991, a gente sabe que os países que eram influenciados por eles no caso, começaram a ter aí uma queda, né? Porque a gente sabe que os sistemas aí eles eram distintos, mas que quem saiu como preponderante foi o capitalismo. Então, hoje a maioria dos países do mundo adotaram o sistema capitalista. Então, aqueles que eram influenciados pela União Soviética tiveram que tentar aí se atualizar ou correr atrás do prejuízo nesse sentido, tá? A industrialização da Europa. O processo de industrialização começou no século XVIII na Inglaterra e se estendeu por outros países como França, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Rússia, a partir da segunda metade do século XIX. A mecanização dos sistemas de produção característicos da Idade Média substituiu a energia humana, né, pela energia das máquinas e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril, para atender ao anseio da burguesia por mais lucros, menos gastos e maior rapidez na produção de mercadorias. Que inclusive esse já é um dos pontos, né, que envolve a dinâmica do capitalismo atualmente, né? Rapidez na produção, porque quanto mais rápido chegar na mão do consumidor, digamos que de forma mais rápida vai ser também o meu lucro, né? O resultado daquele trabalho ali como um todo. As mudanças desse período tiveram tanto impactos sobre a estrutura da sociedade que se convencionou chamar de Revolução Industrial ou Tecnológica. Essa série de transformações tecnológicas, econômicas, políticas e sociais que influenciaram todo o mundo. E aqui uma imagem, né, que está mostrando aí esse sistema que no passado a gente sabe que era muito manual. As pessoas ali elas iam para as indústrias, né, para as fábricas, e faziam um trabalho muito manual e muitas vezes até repetitivo, né? E a gente sabe que isso está influenciado aí com o processo de industrialização. Quanto mais a indústria se desenvolvia, maior se tornava a dominação inglesa no mercado internacional, uma vez que seus produtos eram praticamente exclusivos e a produção em larga escala possibilitava a venda por preços relativamente baixos. Durante todo o século XVIII e metade do século XIX, os ingleses dominaram o processo industrial. Seus produtos eram comprados por alguns países europeus e suas colônias forneciam produtos primários para garantir o funcionamento das fábricas e para atender às necessidades de alimentação da população europeia, que passava por um rápido crescimento provocado pela migração dos camponeses para as cidades. Lembrando que esse processo aí mais para frente ficou intitulado, né, como o êxodo rural. Por que ocorria isso? As pessoas que estavam no campo viam que as cidades estavam ali crescendo, estavam aparecendo essas novas formas de trabalho e as pessoas, consequentemente, associavam a sua ida para esses ambientes à melhoria de vida, né? Teria um trabalho, né, que pudesse gerar uma renda maior
fazia com que os olhos brilhassem. Então, quando a gente fala desse rápido crescimento, a gente está falando desse processo de migração dos camponeses, né? Dessas pessoas que saíam da área do campo, da área rural, e iam para os centros que estavam ali em desenvolvimento. Lembrando um ponto importante também, que a industrialização ela anda em conjunto com a urbanização, porque uma vai associando a outra, né? Quando a gente fala da industrialização, do processo industrial, de algumas atividades econômicas que tiveram ênfase em determinados territórios, a gente sabe que ali, naquelas áreas, teve um crescimento populacional, uma demanda populacional diferenciada. E aí a gente fala em urbanização, crescimento desses centros urbanos. Então, com o término da Primeira Guerra Mundial, a hegemonia da Inglaterra diminuiu drasticamente e os Estados Unidos surgiram como nova potência em ascensão. E a gente sabe que até hoje é os Estados Unidos que assume essa ponta aí, né, no atual cenário geopolítico. E houve grande desenvolvimento do Japão, da Alemanha e da própria Rússia, tá? O espaço econômico europeu, né? Um dos aspectos mais significativos para o desenvolvimento industrial e tecnológico na porção ocidental, e aí percebam que ele vai dar distinção porção ocidental. Oriental era influenciado lá no passado pela União Soviética e a parte ocidental pelos Estados Unidos. Então a gente está falando dessa parte lá que eu mostrei no mapa, né? Porção ocidental da Europa parece centrar-se na capacidade humana de dominar e transformar o espaço geográfico, criando espaços artificiais propícios às suas atividades. Aqui é importante a gente lembrar da conceituação, né? A gente sabe que a geografia, o objeto de estudo dela é o espaço geográfico. Se eu estou falando em espaço geográfico, eu estou falando justamente do homem, né, da sociedade inserida no meio. Então, é a inter-relação do homem com o meio. Então, se eu falo em dominação, se eu falo em transformação, quem faz essas modificações no meio natural é o homem, é a sociedade, tá? Então, quando eu falo desses espaços artificiais, é porque eu estou falando das produções humanas, né? Principalmente relacionado às suas atividades e que aí vai envolver muita técnica. Por isso que a gente também fala em evolução da técnica, né? Por conta justamente da necessidade de cada período histórico aí. Nesses espaços altamente industrializados e com elevados índices de urbanização, ocorreu uma considerável diminuição de custos para as empresas e um aumento extraordinário de seus lucros por conta de fatores como a intensa concentração de mão de obra, mercado consumidor, meios de comunicação e transporte, água e energia, e entre outros. Quando a gente fala dessa intensa concentração de mão de obra, que era justamente daquelas pessoas que estavam vindo de outras áreas, né, para as áreas ditas urbanas, que estavam ali crescendo com essas atividades, esse mercado consumidor, consequentemente, seriam dessas pessoas que estariam alocadas ali, que precisariam consumir, né? A gente sabe que morar em centros urbanos exige aí moradias, exige a questão da alimentação, vestimenta. Isso era um ponto importante. Só como exemplo. E não podemos esquecer das mudanças no espaço rural, né, com modernas técnicas de plantio, né, ou de criação. E aí a gente chega na agricultura e pecuária na Europa. Aqui tem essa imagem, né, não é o mapa porque não tem orientação, não tem escala, mas está mostrando de forma nítida quais seriam essas áreas aí aproveitáveis. Então, por exemplo, essa aqui está em marrom, agricultura comercial de cereais ou de algodão. Aparece uma outra, agricultura e pecuária comercial mecanizada. Policultivo, né, mediterrâneo, que é essa parte em azul, está mais ao sul do continente. Pecuária de subsistência, nômade ou seminômade, que é essa parte em laranjado, que está lá no extremo norte, que já é próximo do Círculo Polar Ártico.
Aparece também pecuária intensiva, relacionada ao leite, exploração florestal, caça e pesca, que está em azul, que também está na parte norte, né? E área sem agricultura, que também está próximo do Polo Norte, tá? Então, aí são algumas das atividades que são perceptíveis, né, dentro do continente europeu. E lembrando aí que a característica climática ela influencia nessa distribuição também, assim como influencia na questão populacional, né? A agricultura e a pecuária europeias são bastante diversificadas e apresentam como espaços de produção muito importantes para o desenvolvimento da economia. A elevada produtividade agrícola, especialmente quando se utilizam técnicas adequadas e modernas no manejo e aproveitamento dos solos, geralmente férteis. E a gente sabe aí que o cuidado com o solo, independente da área, ela é fundamental, né? Porque a gente sabe que ele tem uma estrutura, ele tem uma pigmentação, tem uma estrutura, e que ele é resultado do processo de fragmentação de uma rocha, enfim, o cuidado com ele é essencial para uma boa atividade agrícola, tá? Nessa área de produção, predomina a cultura de cereais, com destaque para o cultivo do trigo, produto mais importante. A região dos solos negros da Ucrânia é a principal produtora, seguida por regiões de países como Itália, França, Alemanha e Rússia. Os agricultores, no caso europeus, principalmente os dos países da União Europeia, recebem incentivos governamentais para manterem sua renda, seu emprego e a estabilidade no preço dos alimentos. Isso demonstra uma preocupação do governo de defender os seus agricultores, que não é uma realidade que acontece, por exemplo, em alguns países subdesenvolvidos, tá? A pesca, que é uma outra atividade importante também, ela é bastante desenvolvida no continente europeu, sobretudo nos países setentrionais, como Noruega, Finlândia, Suécia e Islândia, que utilizam modernos equipamentos de pesca. As espécies que se destacam são o bacalhau, o arenque e o salmão. Só voltando aqui nesse mapa, que é justamente essa parte que está em azul, né? Exploração florestal, caça e pesca. É nessa área que há uma maior abrangência dessa atividade. E também tem a atividade extrativa e os transportes. O petróleo, o carvão mineral, o ferro e o manganês são os produtos mais importados da atividade extrativa na Europa. No caso, são esses produtos que ela compra, né, que vem, em alguns casos, de outras partes do mundo. A exploração do petróleo é feita tanto do continente quanto no oceano, e em razão do elevado consumo, a maior parte dos países da Europa é importadora desse produto, né? E a gente sabe hoje que o petróleo é utilizado para vários fins, principalmente para aqueles que estão relacionados ao plástico, né, revestimentos em plástico, que é o que a gente mais vê. Um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento da industrialização no século XVIII foi a descoberta do carvão mineral como fonte de energia. Quanto à rede de transportes, a Europa possui uma das melhores do mundo, porque investe fortemente nesse setor, né, que é, no caso, aí, uma das áreas estratégicas, né, que eles investem. As linhas férreas padronizadas atravessam todos os países europeus, favorecendo o tráfego de trens, né? E aí a gente percebe uma certa articulação. O transporte hidroviário movimenta grande quantidade de cargas anualmente e é bastante utilizado. Já as rodovias europeias são consideradas as mais modernas do mundo, né? Sem falar que o sistema de transporte é totalmente diferenciado. E aqui tem duas imagens, né, desses trens e dos transportes, né, como esses ônibus aí que são ditos tradicionais em alguns países, tá bom? Na próxima aula a gente continua com mais informações. Até a próxima, meninos e meninas.